2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 até 10 ou 11. E a referência do louvor é a mesma da pregação, não é? E o tema é o mesmo. Empenho e crescimento de cada cristão para a salvação. Amém? 2 de Pedro, capítulo 1, 5 a seguir. Amém? Vamos lá, irmãos. Por isto mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. E vos será amplamente concedido ou concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem sentar, amados. Se a gente pega no tempo e no espaço essa segunda epístola que Pedro escreve, ela está por volta do ano 70 da era cristã, e provavelmente ela vem depois do Evangelho de Mateus, quando a gente pega a Bíblia por cronologia. E Pedro aqui ele tem uma proposta bem interessante, irmãos. O primeiro século da era cristã é um século, ainda neste tempo bíblico mesmo, tomado por um movimento chamado gnosticismo. E os gnósticos criam em tudo. Toda proposta gnóstica, por exemplo, era bem aceito para dentro da fé, para dentro dos primeiros cristãos. E aqui a gente vai compreender Pedro, a gente vai pegar próprio João, a gente vai pegar principalmente Paulo, combatendo este movimento, combatendo esta seita, que pegava aqui um conceito filosófico de Epicuro, e dizer não, os estoicos, principalmente, pela piedade do estoicismo grego, e tentava aplicar ao cristianismo, ou à fé cristã, e com isso começa a gerar um tipo de filosofia cristã, onde tudo era válido, onde tudo que se pensava do ponto de vista meramente filosófico, ou místico, ou esotérico, era válido. E quando Pedro escreve, ele está escrevendo para combater este povo, para combater esta mentalidade, e ele está aqui, na verdade, tentando defender o cristianismo, contrastando com aquilo que seria os ensinamentos dos falsos mestres de época. E algumas características interessantes nesta carta vem justamente isto: o interesse que nesta referência lida com uma questão a ser considerada, a fé. Então, quando a gente pega o conceito da fé, a gente vai muito para Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Mas aqui, este apóstolo, ele está combatendo fortemente em busca de uma fé genuína, que não fosse maculada, que não fosse falsificada, e que nem fosse adulterada também, mas trazendo esta fé não em contos, não em fábulas profanas, é o que Paulo está falando, mas esta fé em cima, única e exclusivamente, daquilo que Jesus propôs como sendo sacrifício, como sendo então a forma de consciência cristã,
E esta fé, ela começa a quebrar alguns padrões também. Quando a gente lê essa carta, a gente vai quebrar padrão até de conceito mesmo, teológico, calvinista, por exemplo. Porque para Calvino, se você aceitou a fé cristã, você está salvo e daí você não tem que fazer mais nada. E aqui Pedro está falando que se você não faz nada, essa fé fica velha e você fica cego. E tem o risco de você perder a salvação. É o que ele está escrevendo neste primeiro capítulo. E ele vai justamente dentro daquilo que Tiago já estava escrevendo também. E assim, 70 da era cristã, esta epístola está sendo escrita. A epístola de Tiago, o irmão do Senhor, também está sendo escrita. O evangelho de Mateus está sendo escrito. E as cartas paulinas, quase todas já estavam escritas. E quando ele pega bem, talvez até tenha tido esta informação do próprio Tiago, não é? Ele vai dentro desta fé, esta fé que ela tem que ser uma fé da ação, uma fé ativa, não pode ser uma fé morta. E Tiago, ele vai justamente em cima disso também, e ele está falando, olha, mostra-me a sua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé por minhas obras. E posteriormente o próprio Tiago, ele está falando que a fé sem obra, ela é morta. E Pedro, ele pega esta estrutura todinha da fé e mostra que necessariamente a fé ela é alguma coisa que deve ser trabalhada na vida cristã todos os dias. O argumento da fé é alguma coisa que se aplica cotidianamente, no dia a dia. Esta fé que faz até mesmo estarmos sendo seletivos em relação àquilo que se configura como o evangelho da paz. Novas de paz, boas novas, evangelho, autenticidade da palavra de Deus como palavra de Deus. E quando ele traz esta fé como argumento, também ele está propondo que esta fé, ela traz consigo o argumento da salvação. Esta fé tem que ter um crescimento contínuo. Depois ele joga este conceito também, tudo neste capítulo que eu li para vocês, nestas referências, tem que ter uma proposta do crescimento pessoal e que posteriormente tem que ter também um crescimento como comunidade. A fé que te impede de crescer, ela não é fé. A fé que te faz parar, ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela não está direcionada para o Filho de Deus, para o sacrifício da cruz. A fé que não te faz melhorar como pessoa, também ela não é uma fé genuína, ela não é uma fé no Filho de Deus, ela não tem de fato uma abordagem do sacrifício do Filho de Deus e ela não traz uma transformação genuína. E Pedro, ele vem lutando por esta fé, mostrando qual é esta condição, e ele pega a fé como uma plataforma, ou seja, Paulo, ele está falando que ele lançou o firme fundamento, então ele fala aqui da mensagem do Evangelho de Cristo, agora homens edificam sobre elas. E Pedro, ele pega esta fé como sendo justamente também este firme fundamento, não da revelação, mas a plataforma onde você edifica em Cristo Jesus. Onde você começa com muito esforço, é o que ele está falando, com muita diligência, com muita virtude, é o que Pedro está falando, onde de fato você aplica o conhecimento em cima desta fé, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. Ele está jogando para esta proposta a fraternidade, ou seja, o vínculo entre os irmãos, viver como família de Deus, povo de Deus. E quando isto traz esta proposta da fraternidade, principalmente, é porque quando estamos em comunidade, em fraternidade, quando temos vínculos, quando nos consideramos dentro da proposta da família cristã, há um zelo e o importar de um irmão para com o outro. Então, se alguém começa a fragilizar no seu conceito de fé, o outro chega, a comunidade assiste. A igreja, ela vai justamente nesta proposta, nesta caminhada, nesta senda. E assim, este conhecimento
leva a esta proposta do amor como condição da quebra da inatividade da fé. Ele está falando que esta fé inativa, ela te cega e ela te faz esquecer do sacrifício da cruz, tudo dentro desta proposta lida para vocês. E esta fé, ela nos leva também, nos arremete para o pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suma, quando ele está falando esta fé diligente, e depois ele está falando que leva à prática da virtude, a gente vai trabalhar na teologia o conceito de virtude, que a gente chama cardeais, e a virtude cardeais é tudo aquilo que é apresentado em Gálatas 5:22, e tudo isso que é apresentado aqui, porque está falando da excelência moral, da excelência que não se dá meramente do ponto de vista da moral também, mas da boa conduta, do crescimento do homem como cristão. Todo cristão, deste ponto de vista, dentro desta narrativa, que para, que estanca, que deixa de crescer, que deixa de ter este aperfeiçoamento, que deixa de ter esta excelência moral, esta conduta e este crescimento como homem, é porque de alguma forma a fé já não diz respeito mais à sua vida, e a gente encontra isso com muita naturalidade dentro da igreja. A fé que motiva, mas aqueles que desmotivam a fé que incentiva, mas aqueles que perderam o incentivo da fé, a fé que remonta o sacrifício da cruz, mas aqueles que já não lembram mais sequer do sacrifício da cruz, porque todo tipo de mensagem que fora trazido, fora mensagem totalmente corrompida, totalmente perniciosa, que tira o sacrifício da cruz do coração e da mente do cristão. E Pedro, ele está escrevendo justamente em cima disto, para combater esta proposta e para chamar o cristão a uma realidade totalmente diferente de vida. Ser aquilo que era quando da profissão de fé e crescer nesta estrutura. Algum tempo atrás, falando para vocês, e tem muito tempo, porque a dengue era só dengue mesmo, eu falei que o mosquito, ele transmitia dengue, e ele evoluiu, porque então tinha dengue hemorrágica, e tinha crente que não tinha evoluído na época, e depois ele evoluiu, e começou a transmitir a chikungunya, e depois, qual o nome do outro segmento? Zika vírus. Então o mosquito da dengue evolui. Ele evoluiu 4 vezes, e nesse tempo, quantos de nós ficamos parados? Se a própria natureza, e isto aqui também a gente está chamando dentro do bojo da teologia como cosmovisão, se a gente tem uma cosmovisão, se a gente está olhando para a natureza, olhando para os indicativos, como forma de crescer, mas e se a gente para, e se a gente é aquele mesmo tipo de pessoa, mas que sequer não é a pessoa da transformação, mas da adesão, aderiu ao cristianismo, nunca teve uma mudança de vida e sempre vem patinando. É isso que Pedro está falando, e esta é a preocupação de Pedro. E Paulo, quando ele escreve, ele está jogando para esta realidade também, da virtude, dentro desse conceito aqui, como sendo cardeais. E Gálatas 5:22, aqui Pedro está falando de virtude da fé, e Gálatas 5:22 está falando de fruto do Espírito, mas a proposta é a mesma. É amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Aí Pedro está falando aqui, dentro desta plataforma da fé, né? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, e tudo isso como condição de quebra da inatividade para a atividade cristã contínua, para o crescimento, para o amadurecimento. E Hebreus, ele chega a propor que pelo tempo decorrido, alguns crentes já deveriam ser mestres. No entanto,
estava precisando ser ministrado primeiro leite, leitinho, porque não podiam com comida sólida, não tinham crescido. Dentro do ponto de vista do escritor da carta aos Hebreus, o benefício é que o leite é genuíno, não é? Mas aqui para Pedro, a proposta é totalmente outra. Você não pode ficar nesta vida do leitezinho infantilizado, cotidiano, que sempre vai te fazer a mesma criança, o mesmo infantilizado contínuo, mas é alguém que tem de crescer, alguém que tem que produzir, alguém que tem que ter esta capacidade de mostrar a que veio. Todo cristão em potencial, ele é um soldado, todo cristão em potencial, ele é um lavrador, todo cristão em potencial, ele é um atleta. É o que Paulo está falando. Isto mostrando que o crente, ele nunca está parado, ele sempre está em ação, ele sempre está preocupado e preocupando, sempre olhando para aqueles que não estão querendo crescer e de alguma forma alfinetando para sair da sua inércia. E preocupado se o crescimento dele é o suficiente. A conclusão é que o nosso crescimento nunca será o suficiente. Terei crescido o suficiente quando partir para a glória. Para alguns de nós, num túmulo. Para outros, quando Jesus voltar para a sua igreja. Mas a maioria, talvez tenha esta indisposição de querer ter uma mudança radical de vida e uma proposta genuína de crescimento. Crescimento. Não é inchaço também, mas é crescimento. E quanto mais a gente cresce em Cristo Jesus, mais a gente se preocupa com o bojo, com a realidade da comunidade, mais a gente preocupa em estar sendo produtivo, mais a gente preocupa em estar gerando frutos. E aqui, irmãos, me vem que pode arremeter muito bem para João 15, a videira verdadeira. Crente, ramo que produz frutos. Aqueles que não produzem, o Pai vem, corta. Aquele que produz, o Pai poda. Tira toda a possibilidade daqueles ramozinhos que tira a essência para produzir mais frutos. E depois, o próprio Jesus está falando que a proposta do cristão é gerar mais frutos ainda. E se a gente para pelo caminho, e se a gente só tem uma fé medíocre, mediana, e se a gente esqueceu do que éramos, se a gente esqueceu do sacrifício da cruz, estamos caminhando em vão, perdendo tempo. E a maioria de nós, principalmente nesse tempo de distanciamento social, de fechamento e tudo mais, temos paramos na maior naturalidade. E na realidade, quando a gente está parando, mostrando o reflexo do que éramos antes. Já estávamos parados, só não sabíamos. E o reino de Deus, ele é dinâmico. A ação do Espírito Santo é ar em movimento contínuo, ou seja, o crente, ele não pode ficar parado, o crente não tem que ficar com a sua fé atrofiada. E aqui, contrariando toda a teologia calvinista, Pedro está falando, se você atrofia a sua fé, você envelhece, se você envelhece, você fica cego, se você fica cego, você esquece da salvação. Conclusão, você esquece da salvação, você não vai para o céu, não é? E aí a gente para e pensa, mas é meritocracia, é mérito do homem, não é? Você acha que Deus traria uma consciência de salvação somente dele para você, e você ia cruzar o braço e ficar parado dentro do que o próprio Raul Seixas canta, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Que não preciso fazer mais nada porque Jesus fez tudo por você? Aí mais uma vez, próprio Paulo está falando, e aperfeiçoai a vossa fé com temor, a vossa salvação com temor e com tremor. Então é alguma coisa que você tem de compreender. Olha, a gente não fica parado, a gente está em movimento, a gente não descansa. E se a gente descansa é porque a gente está tentando recuperar o fôlego para fazer algo maior, de maior importância, de maior significado.
E a pressuposição desta pregação é a palavra de sentença que o próprio Pedro lança. Palavra de sentença contra os crentes que não conseguem praticar estas coisas, está no versículo 9, são cegos, esquecidos. Ou seja, só conseguem ver a si mesmo e não se lembram mais que pelo sangue de Jesus foram purificados de todos os pecados. É aquele tipo de teologia que te propõe aceitar a Jesus pelo sacrifício universal, que se torna universalista, ou seja, Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos, e te permite levar uma vida cotidiana. E não é assim, irmãos. Jesus morreu, sim, pela humanidade. Mas aí o próprio Paulo, ele está falando que você foi gerado em Cristo Jesus para toda boa obra. Ele não te chamou para falar, olha, agora eu morri por você, você pode voltar para o mundo, fazer o que você tinha que fazer, ou pode ficar dentro da igreja, mas ficar quietinho. Ele está te chamando para ser relevante, para ser imprescindível. Ele está te chamando para sair da inércia. Ele está te chamando para não se conformar. A proposta certa, ele está te chamando para uma metanoia contínua, uma transformação contínua. Eu não posso ser a mesma pessoa. Do ponto de vista de pessoa como pessoa, sim, mas do ponto de vista de uma pessoa que tem uma natureza espiritual, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser melhor, tenho que produzir frutos, tenho que ter em mim a consciência de que todo cristão, e isto estou falando para mim e depois logo para todos são representantes do reino e da glória de Deus. E a nossa missão é justamente esta: manifestar o reino e a glória de Deus. Se o cristão não consegue mais manifestar o reino e a glória de Deus, é porque a sua fé parou. É porque ficou cego, totalmente cego, ficou totalmente incapacitado, envelheceu. Crente não envelhece, não cansa. Isaías diz: sequer fadiga. Ele corre, ele voa como águias. Quando ele pensa que está tudo parado, porque ele já não tem mais o que oferecer, aí Joel está falando, ele tem sonhos proféticos, ele tem visão. Ele nunca para, porque sempre ele é um instrumento na mão de Deus, pela fé. Sempre será útil para a obra e para o reino de Deus. E nós gostamos de inverter o processo. Gostamos de descansar na costa do outro, no esforço do outro. Mas aqui Pedro está falando que não, isto é negativo, isto não pode. Primeiro você tem que combater com legitimidade a sua fé. Depois você tem que trazer a veracidade disto e perceber, olha, se Jesus morreu por mim, isto tem que estar aceso, não somente no culto de ceia, mas todos os dias. Porque aquele que morreu por mim, ele continua me purificando todos os dias de todos os pecados que eu ainda continuo praticando. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é o que João está escrevendo em uma das suas cartas. A graça salvadora é pela fé no sacrifício efetuado por Cristo Jesus, por cada um de nós. E se essa fé se torna inativa, nos esquecemos do perdão recebido, da graça recebida, da misericórdia recebida, da regeneração causada. Porque todo homem tem em si esta possibilidade, ele foi gerado em Adão. Mas alguns homens podem ser regenerados em Cristo Jesus. E a nossa consciência tem que ser justamente esta, não aquela de ser a imagem e semelhança de Deus, mas que caiu, mas esta de ter sido restaurado para a glória de Deus. E
transmitir a sua imagem e a sua semelhança ainda hoje, ainda agora, neste momento. O crente ignorante no trânsito, que ainda continua ignorante no trânsito. O mau marido, que ainda continua sendo mau marido. O obstinado, que ainda continua sendo obstinado. Aquele que não se submete ainda. E Pedro está falando somente sobre isso. E não é aquela fala que vai agradar o meu ouvido e o meu coração, mas tem que ser aquela fala que confronta a minha vida. E este é um dos grandes problemas, porque se você fala abertamente, se você fala a verdade do ponto de vista bíblico, para afetar, para confrontar, para de alguma forma te despertar, talvez a igreja está quadrada, é momento de a gente procurar um movimento mais light. Cai dentro de uma teologia da prosperidade, que te enche de materialismo, e a Bíblia está te chamando para compreender as coisas dos céus, entesourar nos céus, e a gente fica aqui perdendo tempo, deixando a fé ficar inativa, tentando usar a fé para outros propósitos, que nunca serão úteis ou utilizados, porque a fé, esta fé salvadora, é somente para a salvação. Compreendendo que a purificação já foi feita, não podemos esquecer do perdão, não podemos esquecer da purificação, não podemos esquecer da santificação, não podemos esquecer da regeneração, porque esta é a condição da igreja, esta é a vida da igreja, esta é a proposta para cada cristão, para cada servo de Deus, hein? Cada um de nós, para todos quantos professaram fé e que decidiram, sim, este é o caminho certo, então deixa eu caminhar por ele. Santo, adorador, não é? Comunhão, intimidade, relacionamento com Deus e com os homens, amor incondicional. É tudo isso, irmãos, o empenho e crescimento de cada cristão para a salvação. E a ironia é que, olha, e se um calvinista ouvir uma mensagem dessa, vai falar, ele está pregando heresia. Mas é a Bíblia que está falando, é Pedro que está falando, não sou eu. Se o Edir Macedo olhar uma mensagem dessa, ele vai falar, isso aqui é proibido, porque não rende. Mas é a Bíblia que está falando. Ou você tem a Bíblia como regra de fé, ou você não tem nada. E se você só busca na Bíblia aquilo que te agrada e reprova aquilo que não te agrada, lá atrás Agostinho diz que você não crê na Bíblia, você crê mesmo em você. A nossa condição de vida tem que ser totalmente diferente, e por isto é que Filipenses está nos trazendo justamente esta proposta, né? 2:12, desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor. Precisamos assegurar-nos de que precisamos de santidade espiritual, postura espiritual, crescimento espiritual, ter uma vida genuína na presença do Senhor, ser indivíduos transformados, indivíduos regenerados, santificados. Não serve de outra forma. E todo tipo de pecado consciente, o escritor da carta aos Hebreus está falando que a única coisa que sobra, que resta, é uma horrível expectação de condenação e culpa. E a gente fala assim, o único pecado que não tem perdão é o pecado que blasfema contra o Espírito Santo. Pela má interpretação bíblica a gente fala isto. Mas aí Hebreus está falando, o único pecado que não tem perdão é aquele que você fez sabendo que era pecado. Porque você tem consciência disto, não é? E se de fato somos cristãos e precisamos de um crescimento genuíno, precisamos ser indivíduos transformados. Entenderam? Transformados. Não é meramente um cristão com ideologia.
Mesmo porque o servo, ele não tem ideologia. Ideologia é coisa que você põe na mente e tenta aplicar na vida. O cristão, ele vive por aquilo que é palavra de Deus. Então você vive por aquilo que é revelado a você todos os dias. Você fecha este livro, acabou. Você abre ele, é revelação. Você pode ler, você pode edificar a sua vida, você pode dar continuidade, você pode ser alguém de relevância, alguém de peso na obra. E assim, irmãos, transformados, regenerados, santificados, o lado divino já foi feito. Jesus já morreu por você. Aí Romanos 4:24 diz: já ressuscitou para a sua justificação. Ele já está à direita de Deus. Romanos 8. E ainda intercede por você. A parte dele está feita. Agora você tem que compreender, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ser inerte, você não pode ser parasita, mesmo porque no nosso meio não existe esta possibilidade. Ainda que Salomão está falando, a sanguessuga tem 2 irmãs, com certeza não são cristãs. Dá e dá. E o crente, ele tem que ser este do movimento contínuo, da ação contínua. Lado divino já foi feito, agora resta o nosso. Como está o nosso lado? Como você está compreendendo a salvação hoje? Como você tem percebido a releitura do significado da palavra santificai-vos hoje? Sede santos hoje. O que você está fazendo para de fato aperfeiçoar a sua salvação com tremor e temor? Bom, mas Ele me salvou. Sim. Sotério é gerúndio, ou está salvando. Mas o que você tem feito? Irmãos, quarta-feira para a gente orar aqui, uma dificuldade, levantar aí meia dúzia, 8, 10, 12 pessoas, porque a gente já não tem mais esta disposição, a gente não quer, não tem esperança. A proposta é outra. Infelizmente a igreja deixou de ser perseguida, porque quando a igreja é perseguida, ela começa a compreender os parâmetros de Deus. Em todo o tempo de perseguição na história da igreja, a igreja cresceu. Em todo o tempo que parou-se a perseguição, a igreja caiu em ruína. Quando aparece o imperador e oficializa o cristianismo vive 1000 anos de trevas, até a reforma protestante. Quando Lutero resolve abrir a Bíblia, aplicá-la e vivê-la outra vez, ele tem que romper com a igreja. Mas se Lutero pudesse voltar no tempo e no espaço e chegar aqui, ele ia propor: olha, não foi por isto que eu lutei. Não foi por isto que eu expus a minha vida. Não foi por isto que eu escrevi as 95 teses e cravei na porta da igreja. Porque a fé, ou você vive ou não vive, ou você pratica, ou ela fica inerte na sua vida, ou você aplica ela de forma legítima para a sua salvação, ou você fica crendo em contos de carochinho o tempo todo. É até irônico, porque tem crente raiz, tem sim, mas tem crente Nutella. Crente Nutella não ora. Bíblia, para que Bíblia? Eu já entendo. O que você entende se você não lê a Bíblia? Não é? A salvação é algo que foi oferecido por Deus, recebido pelos homens, da parte de Deus, e que deve ser realizado. É a compreensão bem luterana, não é nem de Armínio, bem luterana, e é bem bíblica. E o versículo 10 diz: por isto, irmãos, procurai com zelo cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
E quando ele está falando de eleição aqui, ele não está falando de teologia também da eleição. Ele não está falando de uma vez salvo, salvo para sempre. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ele está te chamando para aquilo que é factual, para aquilo que é real. A teologia da predestinação diz que você, uma vez eleito, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a Bíblia diz que somente pela fé é que você pode ter esta possibilidade da salvação. Não é pelas obras. E quando Paulo está falando não pelas obras, não é nem este conceito de obra que a gente tem hoje, é a estrutura da lei. Não mais pela estrutura da lei. É pela graça. Porque aquilo que não tínhamos capacidade de fazer, Jesus veio e fez por nós. Não é? Somente a fé. Porque a própria fé que salva, ela também é um dom de Deus. Necessariamente ela não é só sua. Ela surge na sua mente, ela brota do seu coração. Ela nasce da sua alma, é uma expectativa. É alguma coisa que o Espírito Santo está batendo o tempo todo e tentando impregnar na sua mente e no seu coração, na sua mente e no seu coração. Então você vai ter a emoção da fé, você vai ter a razão da fé, e com isso você vai trabalhar a salvação, você vai compreender a necessidade da sua salvação, mesmo porque esta fé é dom de Deus, é dado, dom de Deus. Fé para a salvação é alguma coisa que a gente tem esquecido também, e isto é dado gratuitamente para os crentes, não é? Esta fé não consiste em meras crenças empoeiradas, antes é um princípio vital e frutífero, que permite a alma do crente estar continuamente aos cuidados de Jesus. Amém? Então assim, quando fala descansa sua alma, busca alento no Espírito Santo, ora, lê a Bíblia, tenta inspirar a sua alma com a palavra de Deus. Não tente buscar aconselhamentos, não funciona. A igreja não pode ser uma igreja do divã. A igreja é aquela que tem continuamente os conflitos e confrontos, e que periodicamente o Espírito Santo está te pondo em aperto. Ele não vai te consolar. E aí João 14 diz que sim, não é? Mas a função bíblica é dupla: consolar os aflitos, afligir os consolados. Está muito consolado? Aflige. Está muito aflito? Consola. E a fé faz este processo de intermediação. E deve ser assim. E assim, irmãos, fechando esta mensagem, a questão não é ter fé, mas ter fé ativa, que te permite crescer, que te permite amadurecer, que te permite perseverar, que te permite ser piedoso. Palavra piedade e amor para com as coisas sagradas, então um amor para com as coisas de Deus mesmo, que te permite compreender que na comunidade cristã não só somos irmãos, mas temos que ter vínculos fraternal mesmo, laços que nos façam crescer em amor, pois destas coisas depende a nossa salvação também, sabendo que da parte de Deus tudo já foi feito, resta-nos cumprir a nossa parte, para não nos tornarmos cegos e esquecidos. Eli, semana passada eu falei para vocês, ele tinha 4 deficiências: velho, cego, gordo. A primeira, conivente com o erro dos filhos, velho, cego, pesado. Caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. Não pode ser assim com a igreja, não pode ser assim com o cristão. Amém? Amém, amados?